E dessa vez, de uma forma muito particular, onde a gente vai explorar as expectativas dos participantes relacionados aos planos CDs e CVs, onde no ano passado eu trouxe uma experiência internacional. E dessa vez nós vamos focar mais na experiência nacional. Então, muito obrigado pela presença. E como eu tenho 20 minutos aqui, e nós vamos ver muitas coisas, inclusive uma inteligência artificial aplicável a planos de contribuição variável e de contribuição definida, que eu vou precisar de vocês, que vocês vão fazer um teste, tá certo? Então, me acompanhe, fique junto comigo, que nós vamos fazer essa viagem, essa navegação pela ciência atuarial, mas de uma forma muito tranquila, muito suave. Não se preocupe, vou estar junto com vocês. E se vocês acham que está faltando alguém que precisava estar aqui, manda uma mensagem, porque eu acho que tem muita coisa nova que a gente vai trazer aqui. Tá certo? Não deixaria de agradecer também a presença aqui da minha esposa. Obrigado por sempre estar comigo. E também do time UEDA, né, que me ajuda e está sempre comigo diante dos enormes desafios que a gente tem pela frente. Vamos lá. Olha, a gente vive aqui um mundo de transição previdenciária, isso é inequívoco, né? Muita coisa mudou. E você pode pensar assim, puxa, a atuária foi embora. Não, a atuária apenas mudou de lugar. Saiu da patrocinadora e entrou para os participantes, né? Porque o risco de sobrevivência, de longevidade, taxa de juros, ainda permanece, mas agora sobre o ombro do participante. Será que ele tem condições efetivas de gerenciar o seu risco, né? Ou ele precisa da nossa ajuda? Então, convido vocês a uma reflexão de planos BDs, planos CV e planos CD, né? Essa transição que nós tivemos de modelos previdenciários e agora uma transição de mindset dos participantes, né? Os participantes antes não estavam preocupados com renda futura, né? Agora eles estão preocupados com o quê? Com rentabilidade, né? Então vejam bem, o que nós tínhamos lá na década de 70? Um efeito manada, todo mundo aderia ao plano, né? Independente das condições, deixa eu assinar aqui porque no futuro eu vou ter empréstimo, né? Não é isso? Então é muito fácil, não tem preocupação com a renda futura. Isso veio mudando, né? Já o primeiro passo que a gente teve ali, 11053, a legislação que focou nos regimes regressivo de tributação, sujeitaram aos participantes a opção, logicamente para quem está vinculado a um plano CD e um plano CV, né, de fazer essa opção. Então, os participantes já começaram a ter uma premissa mais orçamentária, em pensar em previdência, em pensar em adesão. Agora, notadamente, no último estágio que nós temos uns participantes, aqui já falando, né, de plano CD, participante preocupado com rentabilidade. Entidade, como é que você está entregando aí de perfil de investimentos? Quanto você está rentabilizando? Puxa vida, você não consegue entregar o CDI, né? Não consegue nem pagar a poupança, está muito preocupado com o curto prazo. Qual o perfil que mais está performando bacana para eu fazer a minha adesão? E mais ainda, agora com a resolução número 50, eu posso sacar 100% da minha reserva? Isto é, são premissas imediatistas, premissas de curto prazo, né? E recentemente eu estava conversando com um grande amigo meu, falando sobre nos Estados Unidos, né? Lá os participantes já estão preocupados aonde, e acho que a Alessandra abordou aqui, aonde que a entidade está investindo seus recursos, qual o princípio social. É algo que eu acho que nós teremos que refletir. Agora, o que nós temos visto é uma pouca preocupação com o futuro, correto, Taturi? Muito bem. Agora, geração Z, pesquisa recentemente publicada, pessoas de 18 a 24 anos, vamos ver o que elas pensam? 47% não realizam controles financeiros, né? É uma amostra de 800 jovens. 52% guardam dinheiro, mas os 52% guardam dinheiro aonde? Na poupança. 3/4 dos jovens não poupam para a previdência, não se preocupam com previdência privada. E outra, se a gente está pensando nesse jovem em trazer e vai oferecer empréstimo para ele, prepare a carteira de empréstimo por risco de inadimplência. 37% já tiveram o nome negativado. Os números são preocupantes, né? Eu acho que essa população foi reprovada no teste do Marshmallow. Acho que todos já viram esse filmezinho,
né? Esse jovem aí não é eu era um pouquinho mais gordinho, cabelo mais encaracolado, né? Mas ele resistiu firmemente àquele primeiro marshmallow para obter o segundo marshmallow e comer com muita vontade. Convido vocês a quem não assistiu, assistir esse vídeo, né? E o que os pesquisadores aprenderam com essa experiência? Que aqueles que resistiram ao prazer imediato tiveram maior resiliência no futuro, na fase adulta, inclusive com premissas financeiras de guardar mais dinheiro, de resistir ao prazer imediato. Algo muito importante, né? Agora, outras pesquisas realizadas por financistas norte-americanos e também da Europa nos falam o seguinte, né? Que as pessoas, quando têm dificuldade, elas procuram ajuda. Eu acho que aqui já começa um insight para nós que somos gestores de planos de previdência. Não é somente gerir previdência, nós precisamos assessorar o nosso participante, acompanhá-lo nas suas decisões. Eles precisam de ajuda, precisam ter um perfeito controle orçamentário e, sobretudo, de expectativas. Esses estudos mostram também que as expectativas influenciam nas decisões. Não é somente uma decisão emocional, mas como eu me vejo lá na frente, como eu me projeto. Isso é muito importante. Outro insight, simuladores inteligentes. E, por fim, esses pesquisadores descobriram que, se nós tivermos meta, por exemplo, na educação para questões sociais, quantas pessoas eu tirei do nível de pobreza, quantas pessoas de fato evoluíram, nós teríamos um sistema educacional mais consistente. Então, 3 premissas. Primeira, ajuda, assessoramento. Segundo, expectativa. E terceiro, meta, né? Eu tenho muita preocupação com os planos CDs. Se a gente não tiver uma meta intencionada de benefício, pode ser que a gente tenha uma geração de aposentados pobres, né? E eu não quero isso. Mas por que você fala isso, Daniel? Vejam o custo da aposentadoria. Isentei aqui a longevidade, tá? Vamos falar de outros custos sem ser longevidade, que o Karnal já falou bastante. Primeiro, a perda de remuneração é de aproximadamente 30%, né? Segundo, planos de saúde. Nós gerimos aproximadamente 1,5 milhão de vidas em planos de saúde. Por uma força legislativa, a gente tem que o custo com plano de saúde na população mais idosa é 3 vezes mais caro. E também a gente descobriu que há um crescimento em função da idade e novas tecnologias de 6,34% ao ano. Isso é muito representativo num regime que é de repartição simples. Terceiro, dificilmente eu consigo contratar um seguro de vida acima dos 65 anos, a não ser condições muito específicas. Quarta, custo com os filhos. Olha aí quem tem filhos, eu tenho uma de 14 anos. Segundo o IBGE, ela vai ficar mais tempo. Eu não quero, mas ela vai ficar mais tempo em casa. 34 anos de idade, né? Quinto, doenças crônicas. Isso é uma coisa muito importante. 8 em cada 10 doentes crônicos, hipertensos, diabéticos, são considerados high users, que estão no topo do consumo do plano de saúde. Isso é um sério risco para a carteira, né? Por fim, e não menos importante, já temos aí, até falei com o Arnaldo, um índice de inflação exclusivamente para idosos. E vimos que, historicamente, ele tem sido maior, né, do que a inflação normal. Por quê? Nós temos um item de saúde e cuidados com idosos, né? Eu tenho uma mãe de 84 anos, vai fazer 85 anos, ela já requer um certo cuidado. Graças a Deus já ainda tem independência, mas hoje ela parou de dirigir. E é uma coisa que ela gostava muito de se fazer. Muito bem. Daniel, por que isso é importante? Vejam, nós pegamos uma amostra de 10 mil aposentados em planos CDs atuais no Brasil. E fizemos o seguinte, esses 10 mil participantes, 18 planos diferentes, tudo CDs, né? Idade média 67 anos. Nós fizemos uma equivalência atuarial, como se esse benefício fosse convertido numa renda atuarial vitalícia com reversão em pensão por morte. Tá certo? Qual foi o resultado?
que o benefício teria que reduzir em 50%. Isto é, notadamente, nós temos um risco de frustração, né? Nós temos um risco do exaurimento do saldo de conta antes da sua finalidade previdenciária. Isso é um sério risco, né? E para a gente aprofundar um pouco mais esse risco de frustração, eu vou convidar vocês a ir comigo nesse caso prático de um plano de contribuição variável. Tá certo? Vejam, eu tenho uma massa aqui de aproximadamente 2.500 participantes com 660 milhões depositados em saldos de conta patronal e de participante, né? Uma média salarial de 14 mil, ele tem um benefício projetado de R$ 4.200, isto é, 29% do seu salário. Será que existe um risco de frustração? Não sei, né? Na média, eu não saberia dizer. Eu teria que verticalizar esse estudo. Como é que a gente fez? Nós estabelecemos alguns critérios para analisá-lo. Pegamos o teto do INSS, criamos faixas salariais e intervalos. Chamamos 4 categorias: sem risco, risco baixo, médio e alto risco, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ganha entre 7.500, o teto, e mais uma vez o teto e meia, ou seja, 11.261, que é essa faixa aqui. Então, se ele pegar um benefício previdenciário equivalente a 33% do seu salário, ele não teria um risco de frustração. Mas, se ele fosse de 33 a 25, seria um risco baixo. Abaixo de 25 a 17, um risco médio, e abaixo de 17, um risco alto, né? Pô, Daniel, mas como fazer tudo isso? É um processo de algoritmo atuarial, em que a gente tem que fazer essa conta de meta intencionada de benefício e estimar qual o risco que nós temos dentro desse plano, né? Qual a conclusão? Primeiro, sem risco daquela população de 660 milhões, apenas 56 milhões não tem risco de frustração, né? 39%. Com baixo risco, 406 pessoas, aproximadamente 220 milhões. Com médio risco, tá? Olha lá, um saldo de 211, com 31%. Né? Benefício médio de R$ 5.000. E alto risco, nós temos 903 pessoas com 21% do benefício projetado. E agora, como que a gente pode trabalhar na potencialização e no fomento desse plano, de forma a tirar essas pessoas desses riscos de frustração e ter um benefício previdenciário mais otimizado? O que nós criamos? Fizemos um processo de otimização atuarial em que elevou o participante para o próximo nível. Então, aquele de baixo risco foi para médio risco, de médio risco para baixo risco e de baixo risco para sem risco. Resultado disso, né? Nós tivemos, então, demos solução para 404 pessoas que ficaram agora sem risco. O benefício médio saiu de 32% para 38%. Para isso, o que nós precisaríamos? Uma contribuição média de R$ 1.000 adicional. Ou seja, a variável trabalhada foi a contribuição. Não trabalhamos com variável de aumento de idade, que poderia ser utilizado, como também aumento de expectativa de rentabilidade. Segundo, de risco médio para risco baixo. Então, demos solução para 734 pessoas, saiu de 31% para 39%, né? Uma contribuição adicional de mais de R$ 2.000. Agora, no último caso, nós também demos solução, mas veja que o nível de contribuição ele é bastante elevado. Por quê? Possivelmente essas pessoas têm um baixo período de acumulação, né? Tem um tempo de serviço de espera, que os atuários chamam, né? De 5 anos, 3 anos, então ela não tem o tempo necessário para se utilizar do desconto hiperbólico, né? Dos juros compostos. Tá certo? Então, esse foi um modelo de otimização matemática centrado em risco de frustração. Agora, também podemos utilizar modelos de analytics, que eu já vi muitos aqui apresentarem. E pensam bem num modelo de analytics centrado no atendimento. O caso que eu vou mostrar aqui para vocês
é um atendimento para novos participantes. Essa entidade implementou um Analytics e pôde ver o seguinte, que há uma faixa muito interessante, entrando no simulador, pessoas jovens. Caramba, é interessante. Fala mais sobre essa população. São jovens com tempo de capitalização muito grande. Perfeito para nós capitalizarmos. O que eles estão simulando? Olha, eles estão simulando com uma idade de aposentadoria de 55 anos, que é a idade do plano. Mas tem muitos também querendo ficar um tempo maior. Isso é muito interessante para nós. Agora, quem são esses participantes? Que hora que eles acessam ao simulador? E eu tenho lá. Puxa, eles acessam às 10 horas, a 1h da tarde, intervalo do almoço. Acessam às 17 horas, 8 horas. Então, se eu vou fazer um processo proativo de contato com esses participantes, eu vou procurar exatamente esse horário. Né? A importância do Analytics no atendimento a esses participantes. Né? E, considerando que eu já estou avançado aqui, né, eu teria muita coisa aqui para explorar, mas o Analytics ele é fundamental para extrapolar essas informações e ter o acesso individual, né, que é possível ter de cada participante, o que ele vem fazendo dentro do seu simulador. Agora, eu convidaria vocês a desafiar. O risco de frustração é um conceito que a gente fez, mas nós desenvolvemos um modelo de inteligência artificial. Não é um modelo atuarial, não é um modelo financeiro, e eu queria convidar vocês a fazer o teste. Né? Se na atual conjuntura, num plano patrocinado, que eu não conheço se tem paridade ou não, né? Eu não conheço as variáveis atuariais, você tem ou não hoje um risco de frustração. Né? Convido vocês aí a fazer esse exercício. Tá? O que eu vou precisar de vocês? Se todos já printarem, eu já vou voltar aqui. Olha só, senão posso voltar a tela, tá? Mas vou precisar do nome, e-mail e telefone. Tá certo? Voltei para quem não printou ainda. Deixa eu voltar aqui. Tá certo? Muito bem. Olha lá. Nome, e-mail e telefone. E eu entrei com os dados aqui, ó. Minha contribuição, R$1.000. Me achei um pouquinho mais jovem, 40 anos, eu coloquei aqui, né? Tenho um saldo de R$50 mil. E tem um salário, e tem um salário aqui de R$10 mil. Dou um ok lá no termo de confidencialidade, né? Aperto em avaliar e qual é o resultado? Ó, tive um baixo risco. Nessas características eu tenho um baixo risco, segundo o modelo de inteligência artificial. Porque meu benefício projetado está entre 25% e 33%. Do meu salário, observado a minha média salarial. Né? Bom, este modelo, né, ele teve uma acurácia que nós testamos de 87%. Então, uma acurácia bastante importante, né, entre o real e o esperado. Né? É uma relação muito bacana. Vejam ali no gráfico de pizza a ponderação das participações, 51% e 48%. Então, vimos que, nesse tempo, a importância de conhecer os desejos do participante, a importância da gente saber como ele acessa o plano, como ele enxerga o plano, e também de nós termos uma meta intencionada de benefício. Né? Um conceito que eu acho que lá na década de 90 nós tínhamos nos planos, né? E depois foi um pouco abandonado. Com isso eu faço 3 observações muito importantes para finalizar a minha fala aqui. Primeira delas, é inequívoco que a gente precisa ter uma adesão compulsória. Né? Se não for nos planos públicos, pelo menos nos planos privados. Precisa acontecer. A experiência de todos os países denota isso. Temos aí o Reino Unido, prova viva. Segundo, nós precisamos ter uma meta de benefício. O plano CD tem que ter uma meta de benefício. Eu não posso deixar o participante contribuindo com R$15, R$20, sem saber qual o horizonte que ele vai ter. Posso flexibilizar? Posso, mas eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter uma meta. Não podemos acontecer como o Chile está acontecendo, né? Benefícios muito baixos. Segundo, acho que a entidade é muito mais do que gestora de planos de previdência e vendedora.
ela precisa ser um perfeito assessoramento consultivo aos participantes e não participantes, né? Fazer o seu conceito de educação financeira e previdenciária acontecer na prática, né? E não somente no discurso. Eu acho que essas são 3 premissas que vão nos ajudar no fomento da nossa previdência complementar, do qual eu já trabalho há mais de 20 anos e tenho uma alegria muito grande em estar aqui com vocês e passar um pouquinho dessa experiência. Eu sei que foi rápido, 20 minutos, né? Teria muita coisa para falar, mas eu encerraria convidando vocês para as 16h20, vai ser o lançamento oficial de um livro do qual meu time me ajudou a escrever. São mais de 330 páginas que aborda a atuária de uma forma inclusiva, de uma forma descomplicada, focada no gestor, focada no analista, focada nos dirigentes. E quem quiser fazer uma prova do ICSS, eu acredito que vai ser um bom material de estudo, né? Essa é a minha contribuição para o sistema, né? E do qual eu espero que seja útil. Muito obrigado pela presença. Perguntas aqui, ó. É sabido que o plano PCV possui risco atuarial de déficit. Como alinhar as expectativas dos participantes em relação a benefícios que podem gerar equacionamento? Uma pergunta muito boa, né? Obrigado pela pergunta, super inteligente, né? A gente teve no passado experiências muito focadas em planos saldados, né? Que é um BD puro. Tipo, puxa, mas você fez o saldamento e por que você está me cobrando agora? Porque você saldou o benefício, não saldou as outras variáveis de longevidade e de taxa de juros. E aqui em plano CVs, você tem uma parcela do plano que está sujeita a risco, né? Um grande instrumento para se proteger em planos CVs é a parcela não resgatada da conta patronal que serve de amortecimento e alimentação do fundo previdencial, né? Por quê? Por que se faz isso, Daniel? Porque geralmente a gente incentiva, né, os participantes no longo prazo. Aquele que está rompendo tem seu direito ao resgate, mas não está tomando uma decisão centrada no longo prazo, está tomando uma decisão imediatista. Então, parcela da patrocinadora, isso é políticas de RH, pode ajudar na proteção desses planos de contribuição variável. Tá certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui. É isso. Pessoal, muito obrigado, viu? E bom almoço a todos. Obrigado pela presença.